Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado do canal Estudando Direito. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante aí para o direito penal. Normalmente a gente ou fala primeiro desse tema, ou então a gente parte para os princípios do direito penal e depois fala desse tema. Aí vai muito do plano de ensino que o professor adota, do plano de ensino até da própria instituição. Mas independente disso, esse tema está sempre no começo da disciplina, e é a chamada teoria do crime. O que é isso? Que diabo é teoria do crime? Bem, teoria do crime nada mais é do que o estudo acerca das características que todo crime precisa ter. A gente tem uma evolução histórica em cima disso, até a posição adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a teoria tripartida do delito. Mas essa ciência, a teoria do crime, ela vai te ensinar a saber o que quando algo é crime, se determinada conduta é tida como criminosa, porque crime não é só tudo aquilo que está no Código Penal, não é só tudo aquilo que está numa legislação extravagante, em alguma lei penal incriminadora. Não é só isso. Precisa ter outras coisas, o crime. Entendeu? Para que determinada conduta seja considerada crime, ela precisa ter basicamente 3 coisas. Chama-se, até quem não é do direito sabe disso, às vezes, se tem um pouquinho de curiosidade, crime é do fato típico, antijurídico, culpável. E mesmo essas 3 características, cada uma tem seus elementos que precisam ser muito bem esmiuçados. E essa ideia da teoria do crime, da teoria tripartida, né? Questão do crime ser algo típico, antijurídico, culpável, ela também não é um negócio de agora. Ela é uma construção histórica. Ela é algo que é fruto de todo um trabalho de uma galera que pensou nisso. E os 2 primeiros caras que pensaram mais a fundo acerca disso, sobre o que é crime, que se debruçaram, poxa, nós temos regras sociais, temos aquelas condutas previstas nas leis criminais, mas, porra, como é que eu conceituo crime? O cara diz, pô, o que é crime? 2 caras muito importantes nessa época aí. O primeiro foi um cara chamado Franz von Liszt. Desculpa, eu tenho um problema de dicção. Franz von Liszt. E o segundo é o Ernest von Belling. São 2 caras que criaram um conceito clássico de delito. Esses 2 caras, eles resumidamente entendiam que todo crime ele é composto por uma ação, um resultado e uma relação de causalidade. Ou seja, a minha ação gera um resultado, certo? Beleza, foi influenciado pelo iluminismo, o mesmo iluminismo da Revolução Francesa, mas ele às vezes falhava para prever condutas, por exemplo, omissivas. Né? Existem crimes que são praticados por omissão, a exemplo da omissão de socorro, a exemplo da omissão de segurança do Estatuto do Desarmamento, que é quando você deixa sua arma ali de bobeira sem estar com a devida segurança, já é um crime, ainda que ninguém pegue na arma, ainda que essa arma não caia nas mãos de um menor, de um incapaz, é crime. A omissão, sua conduta omissiva já é crime. Ou seja, existem crimes que consistem numa não ação. Ou seja, nesse contexto aí, essa definição clássica do von Liszt e do Ernest von Belling, ela pareceu um pouquinho complicada, porque você tinha certa dificuldade de colocar isso daí. Posteriormente, temos a corrente neocantista influenciada pelo positivismo, que incluía também uma questão onde todos os elementos do crime sofreram modificação, seja toda uma ideia de valoração moral, percebe? Era uma ideia neocantista, né? Então, ou seja, algo que veio a aperfeiçoar a ideia de von Liszt e de Belling. Então, nesse contexto, já ali a partir dos anos 30 até os anos 60, um jurista chamado Wenzel, eu tenho problemas de dicção, então não reparem na minha pronúncia.
ele puxou mais a questão da teoria finalista, e tudo isso foi sendo aperfeiçoado e incluído no nosso ordenamento jurídico. De modo que o que o nosso ordenamento jurídico diz? Partindo de um conceito de um cara chamado Eugênio Raul Zaffaroni, ele entende, eu até estou com um trecho do livro dele aqui, chama-se Teoria do Delito, a parte da ciência do direito penal, que se ocupa de explicar o que é delito em geral, isto é, quais são as características que deve ter qualquer delito. Foi a ideia, a conceituação de crime no sentido jurídico, né, no sentido analítico, e temos um critério mais técnico, um critério mais jurídico / doutrinário, de que o crime, ele é toda conduta que é tipificada em um ordenamento jurídico, que não está incluída numa situação de excludente de antijuridicidade e que é praticada por alguém culpável. Ou seja, nós temos três importantes aspectos. Nós temos a ideia do crime como fato típico, antijurídico, ou seja, ele não é só tipificado numa lei penal, ele também fere um bem jurídico alheio, ele é antinormativo. E não só isso, não é só previsto em lei, com seus elementos, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade e sentido estrito, tem a culpabilidade, tem a antijuridicidade, ou seja, ele fere um bem jurídico alheio de maneira antinormativa. Ele é algo que desrespeita não só a lei penal, mas ele desrespeita, e temos um pouquinho aí, um reflexo aí direto da chamada teoria finalista, mas ele fere um bem jurídico alheio. E não só isso, o autor dessa conduta, ele é culpável. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela pessoa que praticou aquela conduta, ela pode ser alcançada pelas tenazes da lei. A pessoa tem condição de ser punida. Por exemplo, vejamos um menor de 16 anos que pega uma arma de fogo e dispara 3 vezes contra a têmpora de uma pessoa, assassinando-a. A vítima morre imediatamente. Nós temos um fato típico. No primeiro momento, nós temos, não, ele é antijurídico, porque não está incluído numa situação de antijuridicidade. Todavia, o autor não é culpável por ser menor de idade. Nesse contexto, não temos crime. Na legislação brasileira, isso não é chamado de crime. Isso é chamado de ato infracional equiparado a crime. Por quê? O conceito de crime, e aí puxando também mais uma ideia do mesmo cara, o Eugênio Raul Zaffaroni, que influenciou sobremaneira o nosso Código Penal, que é da década de 40, ele não praticou um crime por não ser o autor culpável. Tanto é que tem algumas doutrinas dessas mais modernas, por exemplo, Kleber Masson fala desse jeito que eu falei. Já Rogério Greco imagina que a culpabilidade ela não faz parte do elemento do crime. A culpabilidade ela não faz parte do conceito de crime, ela é algo que lhe caracteriza. Ou seja, o crime existe, todavia o autor não é punível. É mais uma questão aí de visão da coisa toda. Mas o conceito nada mais é, e ainda fundamentado na nossa lei penal, na doutrina de Eugênio Raul Zaffaroni, nós temos que o crime é algo típico, antijurídico e culpável. Nesse contexto aí, a gente vai fazer um vídeo para cada um desses pontos. Esse é um vídeo introdutório, estamos aqui com um pouco mais de 9 minutos aqui no meu celular, mas nós vamos fazer um vídeo sobre a tipicidade, outro sobre a antijuridicidade e um terceiro sobre a culpabilidade, analisando cada um deles, os seus elementos, para que a gente compreenda o que é cada um deles e possa falar com propriedade em qualquer discussão que você se meter. Então, nesse contexto, fica a nossa introdução sobre teoria do crime. Eu peço a vocês que assinem o canal, deem o seu like aqui no vídeo, se
ativem o sininho se vocês tiverem vontade, estiverem gostando do conteúdo. Quem tiver um contato mais próximo comigo, pode me procurar na minha DM do Instagram. Podem sugerir temas, podem sugerir análises de caso. A gente está aqui para isso. Eu quero levar para você o máximo que eu puder de conhecimento para te ajudar nessa parte aí, seja para concurso público, seja na sua faculdade de Direito, se você, assim como eu, for alguém louco o suficiente para gostar de Direito. Então, sendo assim, espero que vocês tenham gostado desses vídeos introdutórios. Fiquem com os meus mais sinceros cumprimentos. Até a próxima e fiquem com Deus. Valeu, rapaziada.